Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu tinha dito que ele seria ainda uma continuação do que eu concluí falando em 2023, mas na realidade esse programa aqui vai ser eu tentando oferecer não apenas contrapontos, mas realmente até uma alternativa ao movimento, né, que nem tem coragem de se chamar de movimento dos tais Red Pill, né? Os Red Pilados e tudo mais. Por que eu vou falar sobre isso? Porque saiu, né, um podcast grande, né, sobre esse tema, né? Fez um programa levando 3 sujeitos falando a favor da tal de Red Pill. E não é a primeira vez que eu faço críticas àquilo que eu defino como masculinidade tóxica, e a Red Pill ainda está nesse mesmo lugar, embora dá pra ver o quanto eles tentam mascarar o cerne do raciocínio deles, mas ainda assim qualquer pessoa que já pensou a respeito da formação da sociedade consegue ver que é assim um movimento que, apesar de não se intitular um movimento, que além de ser assim uma espécie de revanchismo, é mais do que revanchismo, porque cria uma verdadeira fabricação de fatos em que os homens são vítimas. E eu até vou mencionar que diversas das coisas, vários dos recortes que eles querem levantar, fazem sentido. Só que fazer de conta que não tem uma equivalência, e muitas vezes uma equivalência desproporcional do outro lado, é um absurdo, é uma estupidez, tá ligado? Então, assim, eu ainda acho esse movimento patético. Eu já falei contra coisas como MGTOW também, incel. Talvez eu chegue mais uma vez a falar desses temas nesse programa daqui mesmo, né? Já que eu vou falar agora sobre, né, a Red Pill especificamente. Mas daí eu vou mais, assim, aproveitar afirmações ou frases que esses sujeitos fizeram para pegar e elaborar o meu ponto de vista sobre essas questões, né? E daí por que eu disse que seria uma espécie de alternativa? Porque eu, cada vez mais no dia de hoje, me considero uma pessoa que, assim, a níveis pessoais mesmo, sabe? Eu acho importante, mas daí eu vou corrigir. Além de ser a níveis pessoais, eu acredito que também é importante e relevante que exista no nosso Brasil uma ação para ajudar a criar uma identidade masculina mais saudável e realmente mais feliz, sabe? Eu acredito sim que não adianta apenas criticar aquilo que precisa ser criticado, tem que oferecer alternativa, tem que oferecer suporte, tem que ajudar a buscar uma espécie de reestruturação, sabe? Eu realmente acredito que há necessidade para um movimento desse tipo. A questão é que eu não sei como intitular ele, tá ligado? Eu não sei como chamar, como definir isso, sabe? Como poderíamos definir, chamar o movimento que busca ajudar a criar uma identidade masculina desse milênio, né? Ou pelo menos desse século, sabe? E ela é mais útil para a sociedade, para o coletivo, mas também para os indivíduos, sabe? Eu sou contra essa noção de masculinidade tóxica porque eu acredito que essa masculinidade não beneficia a sociedade e não beneficia não beneficia tu, supondo que tu tá me ouvindo seja um homem, não beneficia ti também. É evidente que não beneficia as mulheres, né? Isso daí acho que todo mundo tá careca de saber. Mas o ponto é que eu acredito que a gente se livrar desse tipo de questão vai beneficiar a sociedade como um todo, entendeu? Então por isso que eu sempre fui contra isso e por isso que até o dia de hoje eu me sinto, assim, impelido a falar contra essas lógicas, como por exemplo o Red Pill, porque por mais que esses sujeitos façam de conta que eles estão querendo vender avanços, progressos para os homens e falar sobre relacionamentos do ponto de vista de um homem, né? Como eles falam, basicamente eles fazem muito afirmações reducionistas, sabe? Eles afunilam o que um homem pode gostar, o que um homem pode aceitar, o que é saudável, o que é justo, o que é digno, o que é moral, e, né? Esse tipo de lógica, cara, já existe até dentro de religiões, tá ligado? Não precisa chegar meia dúzia de imbecil e ficar ditando como que os outros têm que viver, sabe? Isso daí existe, né, até nos tais livros sagrados. Então, só que daí, então, é por isso que eu acho que não serve pra nada, sabe? O problema sempre foi
não existir uma visão de masculinidade ampla, honesta, completa e que permitia que os homens se desenvolvessem em todas as áreas que fossem necessárias e se tornassem cidadãos íntegros e justos. Isso nunca existiu. Então eles são daquele tipo que eles combinam um saudosismo estúpido, porque eles fazem de conta que já foi melhor para os homens, e pode até parecer que já foi melhor para os homens sim, mas eu digo para vocês que foi melhor para certo tipo de homens, tá ligado? Não é como se o mundo fosse feito e comportado para aceitar, para tolerar e para permitir que qualquer espécie de homem, com qualquer mentalidade, com qualquer estilo, com qualquer gosto, enfim, e com qualquer cultura, com qualquer etnia, em qualquer momento podia chegar em qualquer lugar, sabe? Não é assim que as coisas funcionavam, nunca foi, sabe? Só que daí então esses caras romantizam um passado que não existiu e eles idealizam um presente assim totalmente distorcido, fazendo de conta que tudo de ruim acontece por causa das mulheres e tudo de bom que poderia ser por causa dos homens não é, porque os homens são injustiçados, tá ligado? Então assim, eu vou aproveitar para elucubrar diversos pontos, porque olha, eu anotei muita coisa e eu nem ouvi o papo completo, sabe? Porque honestamente, praticamente tudo que esses sujeitos falavam, eu acho que dava para discordar, ou pelo menos para mostrar o outro lado da moeda também, né? Que é o que eu mais gosto de fazer, né? O começo do programa eles tentaram elaborar sobre como que o mundo está passando por aquilo que muita gente já identifica há bastante tempo como, né, relacionamentos líquidos, né? Breves, etc. E como isso era um ruim, como isso era um problema de agora, e como isso era ruim para os homens principalmente, né? Porque antigamente poderiam ter relacionamentos melhores, principalmente para os homens, e etc. Então, eu já vou ir contra essa lógica daí também, né? Em primeiro lugar, que a gente vive um momento de relacionamentos líquidos, definitivamente, né? Mas eu realmente acho que parte desse problema, entre aspas, tem a ver com uma espécie de processo de honestidade e de maturação que eu honestamente não sei onde vai culminar. Mas agora, fazer de conta que antes tinha mais relacionamentos e eles eram mais saudáveis, olha, eles adoram fazer assim, usar anedotas para criar raciocínios. E eu posso usar anedotas da minha vida particular e pessoal. Isso não quer dizer que isso é um fato concreto. Mas investigando, observando, indo a fundo das origens, sabe, da minha família e como que rolavam as dinâmicas familiares, tu via, eu facilmente via muita, sabe, muito problema, muita verdadeira, assim, eu vou usar palavras como tirania e opressão, que pode ficar meio caricato, mas é só pra nem ter que ficar dando nomes aos bois, sabe? E até, assim, de gente alegando, tipo assim, ter sido obrigados a se relacionar porque os familiares escolheram, né? Aí eu tô falando de gerações mais velhas, tipo assim, a minha avó e as irmãs dela, né? As minhas tias-avó, por exemplo. Mas até gente que diz que foi obrigada a casar com uma pessoa por casamento arranjado, sabe? Então, assim, é extremamente... Para começar, eu acho que é uma boa palavra que a gente pode usar, estúpido, fazer comparações sobre... Ah, agora os relacionamentos são líquidos. Tipo, é evidente que agora os relacionamentos são líquidos. A gente tá vivendo num mundo que pela primeira vez é comum, normal, aceitável, tolerável e talvez seja até encorajado. E daí nós podemos discutir se é bom encorajar ou não. Mas as pessoas cada vez mais estão atentas aos fatos de que elas não precisam morrer do lado da mesma pessoa, sabe? E várias dessas pessoas, assim, tinham relacionamentos longos e eram horríveis. E as pessoas falavam que eram horríveis. Muitos também não, né? Muitos também mentiam que o relacionamento tinha sido incrível e maravilhoso, né? Mas, né, se tu soubesse fazer as perguntas certas, tu descobria que as coisas não eram bem assim, né? Mais uma vez eu estou usando de anedotas. Mas o que eu posso tentar afirmar, e vocês podem discordar, caso vocês tenham uma opinião diferente dos fatos, né? Eu digo que é totalmente estúpido esse tipo de raciocínio, sabe? Porque assim, olha, não dá pra... É totalmente incomparável, sabe? É totalmente incomparável uma sociedade onde, assim, praticamente é inconcebível a ideia de separação. É que nem querer comparar as taxas de separação, sabe? As taxas, assim, né, de término e tudo mais,
que rola no Brasil ou num país que seja assim, um país muçulmano, sabe? Quantidade de separações que rolam numa sociedade onde as pessoas não têm liberdade para, né, deixar de estar no relacionamento por qualquer razão que seja isso, sabe? Então, sim, né, hoje em dia as pessoas têm uma facilidade imensa para não estarem juntas e por isso que eu disse assim, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, sabe? Mas o passado era ruim, isso eu posso falar com certeza, sabe? Essa suposta estabilidade, essas pessoas que romantizam e acham que esses relacionamentos de 30, 40, 50 anos duravam porque tinha amor e respeito e vontade de consertar. Não, são pessoas que foram criadas com a mentalidade de que se estiver ruim, tu aguenta ruim até o final, sabe? Tu aguenta ruim até o final, e principalmente do ponto de vista feminino, entendeu? E não que não tenha tido casos diferentes, até porque as coisas foram mudando nos anos 80, nos anos 90. Não é como se, né, entre 1950 e 1960, sabe? E agora as coisas tivessem sido fluidas, né? Mas a maioria dessas pessoas que eu conheço que romantizam relacionamentos muito longos, eles não estão entendendo como é que foi o processo e várias vezes, mas era minha avó, era minha bisavó. Tá, mas tu já perguntou intimamente, quando tu já era uma pessoa adulta, como que foi, como que ela conheceu, se ela foi feliz, sabe, por tudo que ela já passou, por tudo que ela já tolerou, né? E como eu falei, não que eu não tenha o contrário, até mesmo na minha família, eu sei de homens também que foram muito assim abusados no relacionamento, né? E quando eu digo abusados é emocionalmente, psicologicamente, e homens que ficaram nesse relacionamento porque eles diziam que não podiam se separar para não, sabe, porque ele era um homem de família, também é um homem mais velho e tudo mais, e o cara literalmente morreu. Tipo, viveu ao lado de uma pessoa que não queria estar com ele, ele também não queria estar com a pessoa, e ele viveu a vida inteira do lado dessa pessoa e morreu, sabe? Desenvolveu um câncer e morreu. Aí vocês vão me dizer que isso daí é bom? Vão me dizer que isso daí é certo? Esse tipo de relacionamento que a gente tem que almejar, sabe? Aquele que as pessoas não acham que se separar é uma opção, eu discordo totalmente, tá ligado? Então, o ponto pra mim é, antigamente não era bom. Agora, o que a gente tem agora é bom, é ruim? Olha, eu não sei se é bom ou se é ruim, honestamente. E eu não sei exatamente qual vai ser o desfecho do futuro, sabe? Eu não sei se vai diminuir a taxa de monogamia, ou pelo menos relacionamentos de longa duração. Qual que vai ser o novo padrão, qual que vai ser a nova possibilidade, sabe? E tem uma série de fatores que colocam isso daí também, sabe? Homens e mulheres, ao longo do tempo, têm mais razões para não querer estar no relacionamento. E aí, humanizando os dois gêneros, construindo pontes entre os dois gêneros, sabe? Porque, afinal, eu sou um homem, eu tô dentro de um ponto de vista masculino, só que, sei lá, eu sou consciente, eu sou cidadão, eu tenho empatia. E mesmo eu sabendo que a maioria do meu público é homem, eu acredito também que esses homens têm que ser seres humanos decentes e entender que essa separação estúpida de, sabe, como se sexo fosse time ou nacionalidade, que tem que se unir homem contra mulher e mulher contra homem, isso não faz o menor sentido, tá ligado? E eu também não vou ficar, né, fazendo atenuante, passando pano, e também impedir de me ligar com pessoas que, independentemente de ter um gênero diferente do meu, podem ter vivido situações iguais às que eu passei, sabe? Porque eu acredito nisso de verdade, entendeu? Na história recente, a gente está sendo vendido a ideia de que todas as mulheres se conhecem melhor apenas por serem mulheres e todos os homens são ligados a todos os homens apenas por serem homens. E eu nunca achei que isso fosse verdade, e hoje em dia eu já tô com 30 anos e ainda assim eu acho que isso é uma grande mentira, sabe? E eu acho que isso só tá fazendo a gente perder tempo e não conseguir avançar em certos pontos socioculturais que a gente já podia estar andando, né? Mas vamos trabalhar tudo que for necessário para as coisas poderem fluir um pouco melhor, né? Então, sim, o mundo tá no mundo de relacionamento líquido, né? Algumas razões, assim. Eu, por exemplo, no exato momento, eu tô solteiro. Eu já estive em outros relacionamentos. Os meus namoros foram aumentando a duração ao longo do tempo. Eu acho que o último durou uns 7 anos, ou 6, né? Agora eu já não tenho certeza. Mas, enfim, foi mais ou menos isso, né? Mas agora já faz um bom tempo na minha vida adulta, assim, que eu tô solteiro e tudo mais, né? Mas isso aqui não é sobre mim, né? Eu só fiz essa contextualização para as pessoas saberem da onde que tá vindo essa opinião, né? Mas a minha visão, pensando sobre até pela minha própria razão, sabe?
Em mim tem várias questões pessoais também, sabe? Tem várias questões pessoais, mas para começar, eu entendo toda uma questão assim capitalista da estrutura que a gente vive. Eu entendo como é que funciona a questão de união estável. Eu entendo como é que funciona a questão de ter um filho e a questão de ter que fornecer suporte emocional, psicológico e financeiro para essa criança. Então, são diversas razões, sim, que na minha cabeça sempre foram assim, não necessariamente problemas, mas responsabilidades que fazem parte da sociedade que a gente vive. A gente pode discutir sobre como reestruturar essa sociedade, mas agora, eu não vou ficar fazendo que nem esses muitos caras, todos eles, né, fico fazendo, que é tipo, o mundo é injusto para os homens. Cara, isso daí isso daí sim pra mim é mimimi, é vitimismo, porque é uma afirmação tão estúpida, sabe? E tá vindo tipo, de um ponto de vista, assim, que não tem nenhuma materialidade histórica pra gente conseguir realmente refletir sobre o que esses caras estão se queixando, sabe? Então, se eles estão se queixando da estrutura, vamos discutir como é que a gente reestrutura a sociedade. Mas como um desses sujeitos falaram no programa, né? Assim, a Red Pill não é um movimento porque a gente não busca mudar nada na sociedade. É só pra gente ficar discutindo as questões masculinas. Tá, então vocês querem ficar chorando e também, além de chorar, falando atrocidades porque eles falam, sabe? Naquele programa até agora dá pra ver que eles estão se esforçando ao máximo pra não soltar as coisas mais asquerosas que eu já vi esse tipo de sujeito soltando por aí, né? Mas os caras, assim, eles vêm dizer, tá, então vocês querem ofender mulheres, vocês querem chorar as pitangas, mas vocês não querem admitir que isso tem que estar buscando alguma coisa, sabe? Tem que buscar alguma espécie de reestruturação da sociedade, reestruturação de leis, sabe? Reestruturação cultural, enfim, ser um pouco mais propositivo, sabe? E é isso que eu tô tentando fazer, eu acho que por isso que já passou da hora de a gente sair desse estágio de separação entre gêneros, tá ligado? Porque não tá adiantando, né? E do ponto de vista feminino também, por que que menos mulheres ficam em relacionamentos de 30, 40, 50 anos que nem eram há 2, 3 gerações atrás, sabe? A geração dos nossos avós, dos nossos bisavós. Ué, porque, em primeiro lugar, essas mulheres foram criadas com a ideia de que elas não têm que tolerar absurdo, elas não têm que tolerar humilhação, elas não têm que tolerar agressão, elas não têm que tolerar ameaça. E assim, eu sei que muitas toleram e muitas concordam, e também tem muitas mulheres que foram infiéis, que iludiram homens e deram um golpe neles. Eu não estou dizendo que não existe mulher que faz esse tipo de coisa, só que agora eu estaria mentindo se eu estivesse falando pra vocês que a separação rola por outra razão do que eu acabei de falar aqui, tá ligado? As mulheres separam mais porque a gente cria mulheres falando, olha, tu não tem que tolerar o intolerável. Enquanto há 2 gerações atrás era justamente o contrário, sabe? Era justamente o contrário. A mulher vai ficar do lado do homem, não importa o que aconteça, e só concordar, e se não for concordar, respeitar a autoridade dele acima dela, e toda uma questão da lei mesmo que fazia isso, tá ligado? É uma coisa assim que, cara, eu fico abismado com o quanto que esses caras não entendem de história, basicamente, sabe? E o quanto no raciocínio deles começa a existir a partir do momento que eles pensam nos assuntos, tá ligado? Tem um momento, essa aqui é uma anotação bem mais adiante, né? Mas tem um momento da conversa que o sujeito solta assim, que só começamos a falar sobre o ponto de vista masculino nos relacionamentos quando a Red Pill chegou no Brasil, lá por 2013. E eu fico assim, mano, isso não, sério, não faz o menor sentido, cara. O cara, tipo, tipo, não sei se vocês sequer deram o mínimo de credibilidade, mas essa afirmação dele não faz o menor sentido, cara. Se ele acha que homens não falavam sobre relacionamentos e sobre ideais masculinos de relacionamentos, meu irmão, isso daí sempre, tipo, literalmente sempre teve, cara. Sempre teve, sabe? Sempre teve, não é uma... Tipo, o cara tá achando que em 2013 homens começaram a falar sobre isso. Talvez, eu não vou tentar consertar o argumento ruim do cara. É simplesmente uma estupidez, tá ligado? Não tenho o que falar. Se ele queria ter dito outra coisa, ele teria que ter dito outra coisa, tá ligado? Porque tem gente que tenta corrigir as merdas que eles falam falando isso. Mano, foi isso que eu quis dizer. Beleza, não era isso que tu queria dizer, de certo? Tu queria tentar. Enfim, como eu falei, eu não vou corrigir o argumento de uma pessoa estúpida. Mas agora, isso daí, essa frase dele não quer dizer absolutamente nada, sabe? Não faz o menor sentido dizer que não tinha espaço para homens falar sobre relacionamentos,
Tipo, mano, os homens falavam sobre absolutamente tudo, se tu procurar na história da literatura, sabe? Aí também tem outra questão sobre quantas pessoas escreveram livros e tudo mais, né? E os tipos de debate público, os espaços públicos que as pessoas frequentavam, enfim, muita coisa para ser discutida. Mas o cara tá achando que, enfim, ele tá achando que Red Pill é pioneiro em qualquer coisa, sabe? Ele tá achando que Red Pill merece o crédito para ter feito, falado ou pensado qualquer coisa antes, assim, de qualquer pessoa. Tipo, literalmente, cara, pessoas comuns, normais, estavam tendo muitos pensamentos trocentos anos-luz à frente desse lance da Red Pill. Mas ok, né? Enfim, então tem várias questões que fazem com que homens e mulheres no mundo atual não ingressem em relacionamentos tipo, de longuíssima duração, sabe? E mais uma vez, tá falando de anedotas, eu não conheço muitas pessoas da minha vida, mas conheci pelo menos algumas centenas de pessoas. E eu posso dizer para vocês que dessas centenas de pessoas, eu vi muitas delas casando, eu vi muitas delas tendo filhos e eu vi muitas delas se separando, tá ligado? Isso daí, né, e eu conheço, sim, alguns casais que ainda não se separaram, e eu conheço casais que já passaram, assim, sei lá, 10 anos ainda, sabe, tipo, casais que eu vi se formarem ao longo da minha vida adulta, e eles ainda estão indo aí, sabe, e talvez esses casais fechem 20, 30, 40, 50 anos, pra vocês continuarem acreditando no amor verdadeiro. Só que agora, eu acho que a pessoa que for honesta e sincera vai dizer que muitas pessoas tentam, né, muitas pessoas não conseguem. Aí também vem toda aquela história, que hoje as pessoas jogam fora, hoje as pessoas não querem consertar. E daí, tipo assim, olha, eu também não acredito nisso, tá ligado? E não que não exista pessoas que não querem consertar, e não que não exista pessoa que joga as coisas fora, mas eu realmente acredito que tem gente que tenta consertar e não rola, e eu também realmente acredito que tem coisas que não tem como consertar, e que é melhor jogar fora, tá ligado? Realmente acredito que tem, assim como as nossas avós e as nossas bisavós aceitavam coisas, tipo, que nenhuma mulher deve aceitar, como ser estuprada, ser espancada, ser humilhada, ser silenciada, enfim, por questões, né, que eram culturais, estruturais e permitir que isso acontecia, esse tipo de coisa nunca deveria ser tolerada, tá ligado? E no mundo moderno, felizmente, né, graças a Deus, se vocês me permitem adicionar isso, não rola mais, tá ligado? Não é assim, não, tipo, não que não rola mais, deixa eu corrigir, né? Rola, mas eu quero dizer que pelo menos a gente tem uma cultura, uma estrutura que permite que as mulheres enxerguem isso como abuso, como insuportável, como não é passível de ser tolerado, de ser aceitável, sabe? Não é um negócio que tu tem que achar normal dentro de um relacionamento, tá ligado? Enfim, né? Então, essa daí é só para começar. Tudo isso que eu falei aqui é só o começo do pensamento, né? E daí depois, chega uma parte do programa que eles mencionam como assim a ideia de que o mundo hoje é cheio de opções, né? Eu resolvi anotar como paradigma das opções, né? Que hoje em dia, outra razão que faz os relacionamentos serem rápidos é que as pessoas têm muitas opções, e daí eu posso só dizer que é uma observação. Tipo, isso daí é um fato observável, não é uma questão de, sabe, assim, certo ou errado, entendeu? Qualquer pessoa que parar pra pensar chega a essa conclusão porque ela não tem outra opção. Beleza. Só que daí, mais uma vez, a pergunta é, isso é bom ou isso é ruim, tá ligado? As pessoas querem muita coisa e daí eles ficam, tipo, eles trocam, eles não, sabe, as pessoas sabem que existem outras opções no mundo e não ficam ali com o que tem. Tá, então, beleza, isso é ruim, sabe? Era melhor quando era o contrário, quando as pessoas pensavam assim, bom, eu tô com esse traste aqui, mas eu sou obrigado a morrer do lado dele, porque se eu me separar, eu vou ser vista como uma mulher solteira no mundo que acha que mulher solteira é pior que lixo, tá ligado? Então, esse mundo era melhor? Esse mundo é um mundo mais bacana? Ou um mundo que as pessoas, por qualquer razão que seja, e quando eu digo qualquer razão que seja, é qualquer razão que seja, e não que eu não ache que existam razões escrotas, e não que eu não acho que existam coisas questionáveis e condenáveis do comportamento humano com o outro, e a falta de responsabilidade emocional, enfim, tudo isso eu concordo, mas, né, isso daí, ainda assim, com todos esses poréns, isso é pior do que o que era antes, eu não consigo enxergar dessa forma, tá ligado? Então, assim, o mundo moderno é cheio de opções, as pessoas têm mais
possibilidades de encontrar pessoas da própria cidade ou do próprio estado, ou até além do próprio estado, coisas que simplesmente eram impossíveis há 40 ou 50 anos atrás. Não impossíveis, mas apenas pessoas com, né, com certas condições financeiras poderiam conhecer pretendentes de outros lugares do mundo ou de outras regiões da própria cidade, sabe? Então, hoje em dia, as pessoas não estão condenadas a se envolver simplesmente com aquelas pessoas que tu encontra fisicamente antes, sabe? Tu primeiro vai ter que ver a pessoa para depois vocês ficarem. Hoje em dia pode ser o contrário, vocês podem se conhecerem e eventualmente se encontram pessoalmente, tá ligado? Enfim. Então, né, sim, o mundo tem muito mais opções, mas eu não tenho certeza de que o mundo que tem muitas opções é pior do que o mundo que não tem opção nenhuma, praticamente, né? Aí, né, uma frase que eu só anotei para mostrar o tipo de visão limitada que eles usam. Tipo assim, na hora de defender os homens, eles fazem todo o esforço possível. E na hora de criticar as mulheres, eles pegam, assim, algo que só faz sentido para 0,1% das mulheres do mundo. E eles fazem de conta que isso é a vida da mulher média, tá ligado? E assim, eu entendo que essa tática é revanchista. Eu imagino que eles, tipo... Eu não acho que eles são tão, assim, burros, sabe? Eu acho que eles cometem muita desonestidade intelectual, sabe? Eu não acho que eles sejam burros o suficiente para não entenderem que as forçações de barra que eles fazem é muito reducionista. Eles, tipo assim, vocês estão pegando uns casos que não fazem o menor sentido na vida da mulher cotidiana, sabe? De 99% das mulheres que tu vai encontrar na tua vida, aquilo ali que eles estão falando não tem como ter... Tipo, não tem como 99% das mulheres viverem aquilo que esse cara tá sugerindo. Mas realmente acontece com uma minoria. Só que daí então, né, eu não sei se eles estão fazendo isso baseado em todos os movimentos ditos como feministas ou algo do tipo, que fizeram e muitas ainda fazem questão de reduzir o homem ao seu pior, a tudo de ruim e sem capacidade de redenção praticamente, né? Que também me questionava se essas mulheres eram burras ou elas estavam só cometendo desonestidade intelectual, sabe? Tipo assim, não, elas sabem que elas estão fazendo uma forçação de barra, mas elas forçam para tentar empurrar um argumento, né? E é basicamente o que esses caras aqui fazem, sabe? Daí eu não me... Por isso que eu tô dizendo, será que é um revanchismo calculado que eles estão assim, não, vou fazer da mesma estratégia que eu já vi outras mulheres fazendo, ou eles simplesmente criaram algo que não é nada novo, né? Que é o que geralmente Red Pill faz, né? Mas a frase que um dos sujeitos soltou é assim, ó, que hoje em dia uma mulher, uma garota do Instagram pode ter acesso ao Neymar, né? Aí o argumento, né? A frase solta é essa, mas o argumento é que hoje em dia uma mulher tem tanto mais alcance, né? Principalmente uma mulher jovem e bonita, e atraente e tudo mais, ela tem tanto mais alcance que uma mulher que ela tem um Instagram médio assim, ela consegue chegar até um homem rico, famoso, que está em evidência, trocar mensagens com ele e eles ficam. Algo assim nesse tipo, sabe? E daí eu pensei assim, o que eu tô querendo, em primeiro lugar, sim, isso daí é uma verdade, mas é uma verdade pra quem, tá ligado? Pra quem? Realisticamente, pragmaticamente, com a possibilidade. Quantas mulheres do Brasil podem mandar uma mensagem para um sujeito muito popular do nosso próprio país? Eu vou nem falar de outros países, sabe? Mas quantas mulheres do Brasil que têm um Instagram, que são lindas, são modelo, fitness ou de alguma outra categoria, tem alguma carreira assim, sabe? E elas podem chegar para uma figura pública de destaque que ganha muita grana, etc. E elas mandam uma mensagem para ele e ele vai responder elas, sabe? Realisticamente, quantas mulheres de fato podem passar por essa experiência? Como eu falei, é 0,1%, tá ligado? Não dá pra fazer de conta que essa, não, chega na casa de qualquer mulher que tu conhece, tipo, tu que tá me ouvindo aqui, chega na casa de qualquer mulher que tu conhece, fala pra ela, vai no Instagram do Neymar, manda mensagem pra ele falando que tu quer marcar um encontro com ele, sabe? Quantas dessas mulheres vocês acham que vão ser respondidas por ele? Quantas dessas mulheres vocês acham que tem chance de realmente viver isso, sabe? Então, assim, toda a argumentação, raciocínio do cara não é ele não tá falando uma mentira. Mas agora,
O que isso quer dizer, no final das contas? Não quer dizer porra nenhuma, tá ligado? Só tá querendo dizer que, sim, uma minoria de mulheres especificamente, por diversas questões socioculturais que a gente pode ficar discutindo, tem a possibilidade de conseguir chamar a atenção de outro sujeito que também, tipo... Sabe, é uma coisa tão estúpida, sabe? Não quer dizer absolutamente nada, não quer falar... Tipo, quer dizer várias coisas sobre a nossa sociedade. Dá pra fazer uma puta análise sobre como e por que essas duas pessoas são consideradas atraentes e como e por que essas pessoas estão tendo sucesso e como e por que essas pessoas podem viver coisas que nem todo mundo pode. A gente pode, né? No caso, eu poderia ficar falando sobre isso aqui, mas o programa não é sobre isso, né? Agora, essa frase, essa afirmação desse sujeito, mano, olha... É puta estupidez, não faz o menor sentido, né? E é basicamente assim que eles elaboram os raciocínios deles, tá ligado? É um cenário hipotético muito fraco, só que eles definem tudo, sabe? Eles começam a definir tudo. Tipo, eles falam todas as emoções, sentimentos, sensações das mulheres, todas as emoções, sentimentos, sensações dos homens, e daí tu fica assim, mano, tá, beleza. E todo o resto, tá ligado? E todo o resto, não, mas não existe todo o resto não é assim. Todo mundo tem que ser assim e que não vive assim, que não pensa assim, tá fazendo de conta, tá mentindo, tá fingindo, tá ligado? É só assim que esses caras conseguem tentar fazer qualquer raciocínio, né? Aí também, por exemplo, na hora que eles estavam reclamando do fato, eles estão falando do aumento de separações ao longo do tempo, né? E daí... Mais uma vez, eles gostam de falar, assim, de dados e pesquisas, só que eles não mencionam, tá ligado? Como posso dizer assim? Aí eles falam, tem pesquisas e estudos que falam sobre isso, né? E eles não falam que pesquisas e que estudos são esses. E vocês sabem, né, que eu não sou um sujeito que eu advogo em argumentações, tu ficar falando sobre dados, estatísticas e estudos. Só que o ponto é, se tu for ficar falando disso, fornece a tua fonte, então, tá ligado? Se tu vai só ficar falando que, tem estudos que falam isso, tá, mas quais são esses estudos então? Né? Porque tem como tu defender a ideia sem falar dessa maneira assim, grosseira e também de apelo à autoridade, tá ligado? Se tu não consegue transmitir a ideia sem ter que dizer simplesmente, tem estudos, porque praticamente tá querendo dizer que tem estudo sobre isso, quer dizer que a gente vai parar de conversar, sabe? Acabou o papo aqui, porque tem estudo sobre isso, né? E daí, enfim, mas essa daí eu vou concordar só porque eu acredito que seja uma verdade mesmo, sabe? Ao longo do tempo, aqui no Brasil, tem tido mais separações do que tinha em 1980, 1990. Eu acredito que possa ser uma verdade, beleza? Só que daí também eles assumem automaticamente que pessoas que estão se separando estão perdendo alguma coisa, tá ligado? Eles assumem assim que, tipo, não, quem se separa, quem termina, tá cometendo um erro, sabe? Basicamente, eles gastaram um bom tempo nessa ideia, né, de que as pessoas abrirem mão de um relacionamento é uma má ideia, que as pessoas vão se arrepender, entendeu? Deu pra ver que eles quiseram assumir um tipo de narrativa específica, sabe? Não quiseram validar uma outra grande porcentagem de separações que são válidas por motivos sérios, concretos, entendeu? Eu, particularmente, não romantizo nem um pouco essa ideia de que os relacionamentos antes duravam mais porque as pessoas tinham um amor melhor e faziam as coisas pra dar certo. Eu não acho que era assim não, tá ligado? Simplesmente os homens que queriam ser infiéis normalmente era cultural, tá ligado? A ideia de que homens casados iriam transar com prostitutas, a ideia de que jovens rapazes seriam levados pelos pais deles para serem inicializados na vida sexual, sabe? A ideia de que tinha mulher para casar e mulher para transar, sabe? Todas essas coisas que eram reais, eram vividas, fazia com que os relacionamentos, mesmo aqueles que não deveriam ter durado mais do que 2 anos, durassem a vida inteira, sabe? E era isso aí, basicamente, sabe? Então, essa daí pra mim é a principal diferença. A gente vive num mundo que as pessoas não são condicionadas a morrer do lado de alguém que já percebeu que não vale mais a pena ficar ali, sabe? Consertar, corrigir. Como assim consertar e corrigir? Do que vocês estão falando, tá ligado? Esses caras foram especificamente para esse tipo de narrativa e também ao longo do programa eles mencionaram muito um aspecto da sociedade moderna que é aquilo que eu mesmo já defini com as minhas palavras como a exigência feminina contemporânea. Isso é real, é um fenômeno observável, é indiscutível que nos dias de hoje as mulheres exigem muito mais de um possível parceiro ou pretendente, sabe? E quando eu digo as mulheres, eu tô falando de todas as mulheres.
tanto das mulheres que podem ser ditas como boas ou ruins, e aí com ruins eu vou dizer, sei lá, que são manipuladoras, oportunistas, infiéis, porque sim, essas mulheres existem. Se elas são a maioria ou minoria, não é o tipo de coisa que eu vou perder meu tempo aqui falando sozinho. Mas é claro, mulheres são seres humanos, existem todos os tipos de mulheres do mundo, inclusive essas mulheres que esses homens temem cruzar o caminho delas. Só que existem todas as outras mulheres do mundo que são mulheres bacanas, que não querem ser, sabe, usadas, que não querem ser, assim, abandonadas, largadas, traídas, etc. Com muitas inseguranças que homens e mulheres têm nesse mundo moderno. A diferença é que hoje em dia as mulheres podem escolher, sim, muito mais do que podiam, entendeu? Em primeiro lugar, não vai ter a chance de que as pessoas vão, tipo assim, outra pessoa além dela mesma vai escolher quem ela vai ficar é muito menor. Eu imagino que quanto mais rico tu fica, essas coisas ainda acontecem, mas a gente tá falando de que existia um tempo atrás que literalmente até não importava se tu fosse ser rei ou imperador, o teu casamento já era escolhido sem ser a tua vontade, entendeu? Essa é outra coisa que as pessoas se esquecem. Isso aconteceu muito em questão de famílias escolherem quem iam casar, e não que não aconteça em outros países, mas eu tô falando do Brasil, na verdade. Então aqui, ó, realmente as mulheres não crescem com a ideia de que ela tem que aceitar a primeira porcaria, sabe? E daí surgiu-se uma exigência masculina, se ela é realista, se ela não é, se ela foi influenciada pela mídia, se ela pela ficção, se cobram ou exige muito dos homens modernos. Olha, eu não acho que essa discussão especificamente não é válida, sabe? Só que ainda assim, entendeu? É o mesmo exemplo que eu falei de ter mais separações, sabe? É melhor do que antes? Cara, eu não acho que é melhor, tá ligado? Eu não acho que é melhor. Nós temos que discutir sobre, tipo assim, principalmente nós aí falando de homens, nós temos que arrumar maneiras de criar homens que tenham uma mente mais saudável nessa questão, a ponto de entenderem o que eles podem entregar e o que eles estão dispostos a realmente conseguir colaborar numa relação, né? Mas, sim, hoje em dia é muito mais comum mulheres fazerem uma lista, né, do que elas esperam, do que elas imaginam, sabe, do que elas gostariam que tivesse no relacionamento, né? Enquanto antigamente sequer tinha essa opção, tá ligado? A mulher ia casar com muitas maiores limitações, e não que isso valesse para toda e qualquer mulher o tempo inteiro, né? Mais uma vez eu estou tentando diminuir um fenômeno histórico que foi modificando-se. Mas eu falo com certa segurança que, pelo menos aqui no Brasil, no ano de 2024, se tu é uma mulher, provavelmente é o momento histórico que tu tem a maior chance de ter a ideia de que tu vai escolher. E aí também tem muitas mulheres assim, mas que diferença faz, todos os homens são ruins, nenhum homem presta. Isso daí também, em parte, também, tipo, isso daí também enche meu saco, sabe? Eu já tô de saco cheio desse tipo de afirmação minha vida inteira, tá ligado? Mas também daí, olha, eu de fato acho que tem certas questões sociais ou culturais das mulheres que elas vão ter que resolver por si mesmas, sabe? Se as mulheres ainda acham que o que vai provocar uma espécie de reestruturação da sociedade moderna, sabe? E ajudar as mulheres a ter mais direitos e em busca dessa tal igualdade é ficar propagando esse tipo de frase que, olha, eu conheço desde que eu era uma criança, sabe? Não foi criado agora. Desde que eu era criança, eu já via mulheres adultas afirmando que homens eram todos iguais e que, enfim, não adianta esperar nada bom, não adianta esperar nada melhor, é o que tem aí mesmo. E é isso aí, né? E eu entendo de onde vem o descontentamento, eu entendo diversas questões, mas, né, sendo pragmático, assim como eu não acho que os homens ficarem se queixando da exigência feminina vai resolver alguma coisa, tá ligado? Não adianta falar assim, mas hoje em dia a mulher quer escolher muito. Sim, realmente, cara, mas é a realidade que tem aí, entendeu? Se isso te assusta, se isso te faz pensar que tu não vai conseguir oferecer o que as mulheres buscam, sabe? Vamos ter que conversar, então, como é que tu pode ficar menos assustado, basicamente, sabe? Mas é um fato, entendeu? Tu pode xingar, tu pode reclamar, tu pode ficar falando, a mulher é tudo isso, tudo aquilo, só quer saber de dinheiro, só quer saber de aquilo outro, sabe? Tu pode entrar nesses raciocínios, assim como tem mulheres que acham que homem é tudo igual, né? Mas se eu tô falando que pras mulheres não adiantou, sabe? Não adiantou as mulheres ficarem 30 anos, né, pegando só a minha vida, ficar 30 anos falando que o homem é tudo igual, blá blá blá, não mudou nada a situação delas nessa questão, não está fazendo com que, né, as mulheres sejam mais respeitadas e esteja provocando uma maior igualdade de gênero só por ficar falando essa frase. Então, né, vocês acham que ficar 30 anos reclamando de que as mulheres estão escolhendo muito, as mulheres querem escolher o cara pela altura, pelo corpo, pelo dinheiro, sabe, pelo emprego,
ou pela formação, enfim, se tu estão se incomodando com o que as mulheres, tá ligado, estão escolhendo num relacionamento, não tem o que tu possa fazer, sabe? Simplesmente é a vida real, tá ligado? A vida real. Hoje em dia, a gente tá num mundo que as mulheres podem escolher, tá ligado? E homens, tem muitos homens que não gostam desse mundo, sabe? Eles se assustam, eles têm medo, mas, tá ligado? Eu não acho que seja bom voltar para um mundo que a gente não tem como falar sobre isso, né? E por que eu tô falando todos esses argumentos para poder falar contra eles? Porque, né, basicamente, eu não acho que, assim, tu tentar ensinar para homens adultos, porque é a intenção desse sujeito, sabe? Eles dizem, a questão é que eles não querem nem falar como ensinar, porque eles acham que esse é um linguajar, não. Quem fala que tá ensinando os outros, sabe? É fulano que acha que é um palestrinha, ou é um esquerdista, é um cara que entende mais do que os outros, que não sei o que lá, né? Eles ficam falando assim, não, é como se fosse uma mesa de bar virtual, blá blá blá, isso daí é tudo, sabe? É tudo assim, como posso dizer assim, escolhas semânticas para tentar se conectar com uma espécie específica de nicho, sabe? Eu, por outro lado, tô fazendo questão de tentar articular um discurso que possa falar com homens e mulheres, porque eu acho que é super estúpido, né? Não só por... Tipo, não assim, do ponto de vista estratégico. Provavelmente se eu tivesse me nichado há muito mais tempo, e talvez eu tenha feito isso de uma forma inconsciente, digamos assim, só que, né, o ponto é, dá pra ver que eles evitam usar certas expressões, porque daí eles tentam fazer de conta que isso é inédito. Provavelmente porque eles estão querendo se comunicar com pessoas que de fato acham que isso é inédito, tá ligado? Eles acham assim, eles querem encontrar homens frustrados, jovens ou adultos, ou jovens adultos, e mostrar pra eles um rumo. Só que o ponto é, esse rumo que eles estão mostrando, na minha opinião, envolve sim amargura, recalque e ódio ao gênero feminino, né? Mesmo que em algumas partes do programa eles tentaram negar isso, sabe? Eles tentaram negar isso várias vezes, né? Porque ninguém quer falar isso em voz alta, quer dizer, eles querem falar isso, mas não num programa que eles esperam atingir novos públicos, tá ligado? Eles esperam atingir novos públicos. E por que eu digo que é isso? Porque, assim, até nos cenários dele de separação, sabe? Eles falavam, sabe, que as mulheres se separavam porque... Tem muitas separações porque as mulheres querem agir feito solteira, sabe? Ah, elas querem ter um relacionamento, mas querem postar fotos de tal forma, isso e aquilo, sabe? Tipo assim, será que não teve muita separação porque os homens são um bosta? E quando eu digo os homens, não são todos os homens do mundo o tempo inteiro? Mas agora, não será possível que várias dessas mulheres que têm largado seus maridos nos últimos 20 anos foi porque os filhos da puta fizeram por merecer? Não será possível que elas não foram agredidas, ofendidas, humilhadas, não tiveram sua personalidade destruída por um cara que dizia gostar dela e depois só quis controlar ela e ficou obsessivo, sabe? E se tornou um pé no saco e ela demorou 7 anos pra conseguir se livrar de um cretino desses, né? É que eu tô querendo dar o discurso oposto porque teve as duas coisas no meio do caminho, tá ligado? E pra começar, qualquer razão que uma pessoa decidir terminar com a outra, eu acho que é válido. Se foi decidido, se a pessoa quer separar, eu acho que a melhor coisa que pode fazer é haver a separação, em vez das pessoas tentarem levar adiante um negócio que já deveria ter terminado. E olha, pra ser bem honesto, isso aqui é uma visão de hoje em dia minha, sendo um cara solteiro também, entendeu? É óbvio que eu já tive relacionamentos, é óbvio que eu já fui largado, né? Quem acompanha esse programa aqui sabe que eu já contei pelo menos uns 2 términos meus, e quase todos os meus términos de amizade e relacionamento, eu sou a pessoa que sou deixada nessa situação. Só que eu entendo que tem várias questões, sei lá, até mesmo psicológicas, comportamentais, e um monte de meandros que levaram até o desfecho daquela forma. Eu já passei pela mentalidade de me criticar a ponto de achar que tudo de ruim que aconteceu comigo foi merecido. Eu já passei também sobre a fase de achar que eu fui injustiçado, né? Acredito que todas essas fases são naturais na maturação de uma cabeça de uma pessoa. Só que agora, se a leitura final de uma experiência complexa que um ser humano teve, que é um relacionamento amoroso que durou anos, a leitura final dele é tão simplista. E eu vou dizer que eu ouço muitas mulheres também fazendo o contrário, só pra ser justo com o meu gênero. Eu conheço várias mulheres, assim, em relacionamentos, tipo, deixa eu especificar. Eu saio com uma mulher pra ter um encontro, pra ter um date, pra passar a noite com ela, enfim, algo nesse estilo. E aí a gente conversa e na conversação muitas delas falam sobre relacionamentos, várias vezes. Tipo, quase sempre, cara, eu vou dizer, grande maioria das mulheres também considera seus relacionamentos ruins, considera que foram, sabe, perderam tempo e que os caras foram os escrotos na vida delas. Então, assim, eu não acho errado que
aconteça o outro pro outro lado, entendeu? Muitos homens acreditam que eles se envolveram com mulheres isso, aquilo outro, aí eu não vou ficar usando adjetivo, mas se eles querem dizer, eu me envolvi com esse tipo de mulher que fez isso, aquilo comigo, entendeu? Eu vejo que muitas mulheres também têm esse tipo de visão, sabe? É muito raro eu encontrar pessoas que falam de seus relacionamentos como algo bacana. E ainda aí tem várias questões que a gente poderia pensar. É um aspecto cultural, é psicológico, provavelmente tem as duas coisas envolvidas, né? Por isso que eu já dei esses dois exemplos. Só que eu, no presente momento, eu não acho que é saudável, né, se eu tentar me comunicar com outros homens, e eu espero que esses homens se desenvolvam socialmente, psicologicamente, emocionalmente, eu não acho que é saudável ficar alimentando eles a ideia de que as mulheres que largaram ele ou perderam ele porque ele era um homem incrível, fantástico, fenomenal, e a mulher que largou ele desperdiçou uma joia rara, tá ligado? E ao mesmo tempo que eu também não acho que tem que falar que ele é uma porcaria, um cretino, um bosta que estragou tudo, embora existam os dois cenários, existam, só que, né, eu não sei quem tá me escutando. E também existe o cenário que eu acho que é o que acontece mais vezes, né, que é o cenário que foi um relacionamento que rolou altos e baixos e depois, por diversas razões, chegou ao fim, tá ligado? Basicamente assim, né? Então é isso que eu tento me lembrar. E hoje em dia é mais fácil, entendeu? Em outros momentos da minha vida era mais difícil ter esse tipo de racionalização. Mas eu tento me lembrar que, independentemente do relacionamento ter sido assim, no saldo final dele ser positivo ou negativo, eu sei que se eu fiquei algum tempo com alguma pessoa, tinha alguma coisa ali que era positivo pra mim, sabe? Se eu for honesto e sincero, era bacana, era estimulante, era gostoso, era um negócio que me trazia coisas boas. Agora, se eu escolher só olhar para as coisas que me machucaram, que me ofenderam, sabe? As coisas que fizeram mal pra mim, sabe? Aí eu vou ficar não só com um rancor, sabe, quente com aquela pessoa, porque eu vou associar aquela experiência com alguém que fez isso, aquilo outro, e como eu falei, pode até mesmo ter feito, né, mas aí eu tô dizendo assim, usando a minha versão de analisar a história da minha vida, tá ligado? Eu não sei quem tá me escutando aqui, talvez tu esteja passado por coisas que tu pensa assim, não, foi um relacionamento de 10 anos e durante aqueles 10 anos foi um inferno, eu nunca devia ter passado por aquilo lá, por isso, por aquilo. Beleza. Mas, pragmaticamente falando, eu acho que esse sentimento te destrói, sabe? E isso é o que eu tenho que falar pra mim mesmo, e eu tive que falar pra mim mesmo a vida inteira, e eu continuo falando, porque assim, aqui é o momento que eu não tenho problema em soar, assim, presunçoso, prepotente, mas eu tô querendo que vocês me levem a sério, sabe? Eu tô querendo que se tu chegou até aqui pra me escutar, leva a sério o que eu tô falando. Não adianta, cara, mesmo que tu, tipo... Se tu acha que é merecido, sabe? Se tu acha que fulano ou fulana que passou na tua vida é tudo de ruim e merece todo... Sempre que tu pensar nela, que o teu cérebro entre assim, no modo de combate, tá ligado? Como se tu tivesse a chance de destruir aquela pessoa. Isso não é bom, tá ligado? Isso de fato não é saudável. E mesmo que tu não faça nada fisicamente, sabe? Só pelo sentimento, mesmo que tu nunca mais encontre aquela pessoa na tua vida, não vale a pena, sabe? Literalmente não vale a pena porque te destrói, te faz mal, pode acabar contigo. Então, leve o tempo que for necessário, entendeu? Se tiver que ofender, se tiver que gritar, e quando digo ofender, não explicitamente, tipo, você não vai na casa da pessoa xingar ela, não vai mandar mensagem, não vai assediar a pessoa pela internet, sabe? Não vai fazer nada desse tipo de coisa, mas se tu tiver que, sabe, assumir, admitir uma frustração, uma raiva, se tu acha que ofender vai te ajudar, ofenda, cara. Ofenda, mas digere isso, cara. E pode demorar, entendeu? Pode demorar bastante tempo, mas digere. Entenda que esse sentimento é passageiro e foi feito para ser passageiro, sabe? Não romantiza ele, não para por aí, entendeu? Quando tu sentir ele, tu vive ele. Tu não começa, cada vez que tu sentir aquela frustração, aquela raiva, aquela fúria, tu guarda, porque sempre vai ficar nessa primeira etapa. Passa pela primeira, se tiver que se irritar, se tiver que sofrer, se tiver que achar que tu foi um idiota ou uma idiota, beleza. Só que uma hora, isso tem que chegar até o fim, entendeu? Tu tem que, como eu falei, digerir, ir até o final desse sentimento para chegar um momento em que tu consegue olhar para esse relacionamento pelo que ele foi. Muitas vezes um negócio de altos e baixos que te ajudou a crescer, te ajudou a alavancar certos pontos da tua vida e chegou ao fim. Talvez tu não quisesse que tivesse chegado ao fim, talvez tu quisesse também, enfim.
diversas questões que talvez a pessoa foi mais honesta do que tu, talvez tu seja uma pessoa que tem dificuldade em botar fim nos relacionamentos. Aí eu tô falando pra mim, mas eu acho que isso pode ser pra vocês também, sabe? Então, aí passou por essa digestão do sentimento e tu consegue fazer algo a respeito, tá ligado? Mas agora, esses caras não, entendeu? Esses caras, o que eles querem que os homens sintam é que as mulheres são isso, aquilo, outro, e por isso não se respeitam, não se dão valor, e por isso homens bacanas têm que focar neles, esquecer mulheres, esquecer isso, esquecer aquilo, outro, sabe? E nada do que eu tô falando aqui é sobre as pessoas buscarem relacionamentos. Como eu falei, eu mesmo tô solteiro, né? Mas nisso, literalmente, a minha preocupação é sobre como que a gente vai construir uma sociedade, tá ligado? Porque, né, a gente veio de um país que acha socialmente escroto diversas barbaridades, né? Tipo, socialmente escroto não, socialmente aceito diversas barbaridades. E eu vejo aqui, até mesmo na esfera política e do debate democrático, sabe? Tem uns caras que eles acham que estão sendo inovador, sabe? Literalmente, eles estão defendendo atrocidades que diversos outros grupos políticos já defenderam. A questão é que eles se mascaram da coisa mais, assim, eles querem se vender como um não movimento, sabe? Eles querem fazer de conta que nem sequer existe, sabe? Nem sequer existe esse reduto, até porque se eles tivessem que se reconhecer, eles tinham que admitir diversas incongruências, né? Eu vou apontar diversas coisas aqui sobre as críticas que eles acham que estão sendo inovador, mas na verdade é só uma maneira de atacar mulheres e defender homens. É só isso, entendeu? Se tu até agora não entendeu o que é Red Pill é atacar mulher e defender homens, talvez tu queira ser assim, entendeu? Assim como tem mulheres que são o contrário. Tem mulheres que querem defender mulheres e atacar homens, sabe? Eu conheço, já encontrei mulheres assim. E a Red Pill é isso, é o cara que ele quer defender o homem e tudo que o homem faz tá certo e tá coberto de razão e atacar mulheres, entendeu? E atacar mulheres é isso que eles querem poder fazer. Então, né? E honestamente, eu gosto de atacar homens, atacar mulheres, atacar todo mundo, entendeu? Então, essa ideia de que eu vou comprar um discurso pela metade ou vou reproduzir só a parte que beneficia um grupo, sabendo das suas contradições, sabendo das suas hipocrisias, sabendo que ninguém é santo, tá ligado? Eu não consigo, né? Como, por exemplo, tem uma hora que um deles estava, assim, muito irritado com mulheres que não viram mãe e que prolongam a sua vida até sua vida solteira, sexualmente ativa, até a casa dos 35, 40, 45, né? E daí ele fica falando assim, ele até falou da série, aquela Sex and the City, que já era eles querendo introjetar na mente das mulheres modernas, que elas não envelhecem, que elas podem viver a vida delas como elas quiserem, ficando com rapazes jovens. E daí eu ficava assim, mas espera aí, cara. Qualquer ser humano, sabe? Qualquer ser humano. Se tu, olha, não sei que tipo de vida tu viveu, né? Não sei mesmo. Eu não sei que tipo de conteúdo tu consome. Mas agora, se tu não sabe que existe uma parcela grande de homens que vive assim, entendeu? Que envelhece aos 35, 45, 55 anos sem construir família, ou muitos que constroem família e em paralelo ainda são assim, de querer ficar com mulheres muito mais jovens ou trocando infinitamente relacionamentos, sabe? Então, é por isso que eu fico assim, abismado, mano. Mano, como é que o cara tá tão ofendido por mulheres querer viver de uma liberdade sexual que os homens sempre viveram, tá ligado? Então, assim, não parte de um discurso sexista. Tu quer ser uma espécie, assim, de moralizador, que também é outra coisa que eles dizem que eles não são, sabe? Tudo que os caras vão fazer, de fato, eles tentam fazer de conta que não estão fazendo. Red Pill não é sobre moral. Não é sobre moral, mas tu tá julgando o jeito que as pessoas se vestem e se comportam. Eu sou honesto que, tipo assim, eu também tenho moral. Mas é que os meus argumentos nunca começam por lógicas de moral e ética. Nunca. Pelo fato de que eu saber que esses valores são mutáveis, entendeu? Eu sempre tento falar de coisas que eu defendo como biológicas, pragmáticas. E eu acho que eu faço isso muito bem mesmo, entendeu? Se eu quiser apelar para argumentos morais e éticos, eu até posso fazer e deixo claro que estou fazendo, né? E várias vezes eu faço. Mas nunca foi a base dos meus raciocínios, sabe? Justamente por eu achar que não adianta muito, tá ligado?
Não adianta muito tu querer convencer as pessoas por essa moral, por essa ética. Eu não acho que, no final das contas, é a melhor ferramenta de ensino, não. Né? Mas, enfim, então, tu vê que essa padrão bizarro de moralismo, sabe? Que tipo assim, cara, não tenho nem problema se tu for moralista que não seja sexista, tá ligado? Se tu quer criticar, dizer, não, as pessoas chegaram até a vida adulta sem pensar numa construção de vida, por isso, por aquilo, e ter filhos e contribuir pra sociedade. Mas agora o cara praticamente começa a babar de raiva que tem mulheres de 45 anos que querem ficar saindo com caras de 22, 23, enchendo a cara e... É isso aí, tá ligado? E assumindo que essas mulheres são frustradas, elas queriam ter tido uma família linda, só que elas perderam tempo quando eram novas, depois ficaram velhas e nenhum homem de valor queria assumir, e elas ficaram só com esses caras jovens. E eu vou ser honesto e sincero, cara, provavelmente deve ter mulheres que são assim como deve ter vários homens que foram assim também, sabe? Que quiseram gastar a juventude deles, digamos assim, e depois já estavam totalmente mal acostumados, totalmente viciados em certos comportamentos que era difícil trazer uma mulher para aquela vida, né? E talvez o cara também não quisesse ser pai, ou ele quisesse, enfim, diversas questões, tá ligado? Mas o ponto é, o cara ficar revoltado por estar existindo, e também não começou agora, né? Ele fez parecer também que é coisa de mulher moderna, como se nunca tivesse tido essas mulheres solteiras que viviam essa vida até uma certa idade e não tivesse filhos. E elas sempre foram criticadas, elas sempre foram mal faladas. Nem esse argumento, nem essa nova, tipo, nem a ideia dele estar ofendendo uma mulher por um comportamento novo dela é de fato original. Só que agora, mano, fazer de conta que os homens, não tem uma grande parcela de homens que vivem exatamente essa vida, cara. Exatamente essa vida do cara que não fez, tipo, né? Eu nem vou botar eu na lista, porque eu provavelmente, eu não sei se eu vou ficar com mulheres muito mais novas quando eu ficar muito mais velho, sabe? Aí eu já não sei, só vou saber quando eu viver, né? Como vai ser essa experiência. Mas, enfim, os caras, tipo... Eu fico assim, mano, tu não pode estar falando sério, cara. Tu não pode estar tão ofendido por mulheres fazerem algo que os homens fizeram a vida inteira e tu não tá falando nada, cara. Tu não tá falando que, esses homens que não aproveitaram quando eram jovens para casar são os imbecis, ficaram só por aí gastando dinheiro. Tem uma hora do argumento que eles falam contra a ostentação, né? Mas também aí não faz o menor sentido, porque, é que o argumento deles é tão ruim que eles estão sempre se contradizendo, então é melhor eu seguir as minhas anotações que eu consigo fazer um pouco de sentido, né? Mas enfim, eles ficarem furiosos com as mulheres quarentonas aí, eu fiquei assim, nossa, é um absurdo tu não reconhecer que é isso que muitos homens enxergam, tipo, muitos inclusive fazem de conta que é o ideal, sabe? Envelhecer, solteiro e... viver essa vida. E eu nem tô falando disso também pra condenar, porque, cara, se o cara estiver bem, e é isso que ele sente que ele quer pra vida dele, eu acho que é muito melhor do que ele fazer de conta que quer casar e fazer de conta que quer ver algo que ele não quer, só porque tem outras pessoas tentando moralizar ele, né? Aí tá, eu vou dar um exemplo aqui, também de outra coisa que, como mostra que o argumento deles em si tipo, eles fazem questão de ficar no raso, porque o que eles querem não é mudança, eles querem defender homens e falar mal de mulheres, sabe? Porque tem uma hora do discurso deles que de fato se tornou uma crítica ao consumismo e viver de aparências. Real, cara. E eles falando umas coisas assim que são... Eu não vou nem repetir aqui porque eu já falei muita coisa parecida, só que muito mais interessante e aprofundada. Mas basicamente eles criticaram aquela coisa que qualquer ser humano com 2 neurônios sabe, que o mundo moderno é consumista e vende a alma, tipo, incentiva as pessoas a venderem a alma para comprar qualquer porcaria que eles estão querendo te vender. E que o mundo moderno é obcecado por aparências, com um monte de indústria focada para fazer as pessoas odiarem a sua aparência, odiarem o seu corpo e venderem para ela que elas precisam mudar o rosto, mudar o cabelo, mudar o corpo, enfim. Gente que ganha dinheiro vendendo a ideia das pessoas de que elas são feias do jeito que elas nasceram, sabe? Basicamente isso. Então, sim, são duas coisas que eu concordo 100% com esses caras. Sim, a sociedade é consumista, sim, a sociedade... vende um mundo pós-moderno em que as pessoas devem se sentir feias para gastar muito dinheiro para deixarem de serem feias, digamos assim, né? Só que é que tá. Quando tu chega nesse tipo de reflexão,
tu obrigatoriamente precisa refletir a respeito de um aspecto estrutural, tá ligado? A não ser que o que tu quer não é resolver os problemas. O que tu quer é falar mal de mulher, sabe? Tu quer falar mal de mulher que gosta de comprar maquiagem, tu quer falar mal de mulher que quer botar silicone, quer fazer, sabe, quer fazer cirurgia no rosto, sabe? Porque assim, se tu não quer que as pessoas, né, de modo geral, o mundo, não só as mulheres, mas tu não quer que o mundo não seja consumista, se tu não quer que o mundo não seja obcecado pelas aparências, tu tem que buscar o problema na estrutura. Pelo menos é assim que uma mente pensante pensa. Tu chega à conclusão, as mulheres são consumistas, são as mulheres que só querem gastar dinheiro, só pensam em dinheiro, só pensam em aparência, ou será que o mundo é consumista? Os homens, as pessoas, as crianças, os velhos, todas as pessoas são consumistas, todas as pessoas, né? Quando eu digo todas as pessoas, não é literalmente todas as pessoas, embora todo mundo seja. A sociedade, a estrutura é capitalista, todo mundo é capitalista até certo ponto. E aí eu não tô falando de tu ser, mas o capitalista é o cara que produz a riqueza. Não, eu tô falando de que a nossa mente pensa de forma capitalista, porque a gente vive num mundo. Cara, não adianta, me desculpa, entendeu? Mas a gente vive num mundo que desde que tu nasceu existe um relógio, e esse relógio ele é muito aproximado, muito comparado também com o valor que tu produz, a renda que tu produz. Então a nossa mentalidade, infelizmente, cara, de um ponto de vista pragmático, sabe? Nossa mentalidade é capitalista, a não ser que tu conseguiu desde muito cedo viver num mundo onde tu não olhava pro relógio, tu não olhava pra tua conta bancária, sabe? Ou pra tua carteira, a porra que for. Agora, se tu viveu num mundo que tu vive pelo relógio, que todos nós vivemos, sabe? Um horário de Brasília, ou seja lá em que país tu vive, e aquele relógio te ditou os teus horários pra tu viver a tua vida, acordar, viver, trabalhar, respirar, estudar, existir, e algum dia na tua vida tu começou a pensar baseado na renda que tu produz e na renda que tu precisa, me desculpa, tua forma de pensar é capitalista, porque é isso que nós fomos feitos para ser, sabe? Então, cara, eu sabendo de tudo isso que eu falei para vocês aqui, eu entendo que o consumismo faz parte da estrutura, faz parte do pensamento, faz parte do que é estimulado. E eu não vou entrar num devaneio sobre isso, porque você sabe que é um assunto gigantesco. Dá para fazer 55 programas sem contexto só falando sobre isso, sabe? Então, como isso aqui é para contrariar a Red Pill, eu não vou poder falar muito sobre isso, mas então é um negócio que, tipo assim, cara, não adianta tu tocar nesses temas se tu só quer usar eles para poder criticar a mulher moderna, sabe? Se tu não vai criticar a estrutura, se tu não vai entender que são as mulheres que são assim, elas são criadas assim, e sempre que é uma estrutura que incentiva e joga e faz de tudo para as pessoas serem assim, tu não tá querendo resolver o problema, tu só quer defender o homem e criticar a mulher, sabe? É isso que esses caras querem fazer, eles não querem pensar como fazer um mundo menos consumista, como fazer um mundo menos obcecado pela aparência, né? Como que eu posso ir contra, ou pelo menos tentar mitigar, né? Eu faço isso de um ponto de vista político, sabe? No mínimo é expondo, no mínimo é mostrando, dando exemplos para as pessoas se atentarem o que de fato acontece, sabe? Como que de fato as relações acontecem ao contrário do que é vendido, sabe? Como que é vendido pelas outras formas de propaganda, né? Aí, eles mencionaram também, assim, vários dos argumentos ruins deles, né? Também nessa crítica às mulheres velhas que acham que pode fazer o que quiser, as mulheres velhas, né? Nem considero velhas, né? Mas é que as minhas anotações são assim para eu exemplificar. Mas daí eles deram exemplos, porque tem as mulheres públicas, que nem a Cláudia Raia, a Paula Oliveira, que elas se separam com tal idade, e elas ficam naquela ideia de que tu ainda é jovem, tu ainda pode fazer o que tu quiser, a vida começa aos tantos, a vida começa depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50, e daí eles que isso faz com que a mulher comum se espelhe na Paola Oliveira e na Cláudia Raia. Daí diz o que eu tô falando. Esses caras, eles pegam recortes pequeniníssimos, ou seja, celebridades, as gostosas do Instagram, tá ligado? Eles pegam, assim, perfis gigantescos, mulheres que têm outra realidade, outro alcance, outra mentalidade também, sabe? E eles fazem de conta que isso daí, tipo assim, eles atribuem, tipo, no discurso deles faz parecer que eles realmente acham que isso daí
Tipo, o que a Cláudia Raia ou a Paula Oliveira faz é um exemplo ou uma comparação direta com o que acontece, sei lá, com a mãe de quem tá me ouvindo, com as filhas de quem tá me ouvindo, as primas de quem tá me ouvindo, as tias de quem tá me ouvindo, sabe? Mulheres, entendeu? Mulheres reais. Então, assim, por isso que eu disse, ou é um mau caratismo, sabe, assim, ou uma burrice gigantesca, sabe, o cara é muito burro mesmo, assim, e os raciocínios dele são burros, ou é um mau caratismo gigantesco que eu acho que pode ser premeditado, pode ser tipo, não, tem mulheres que na hora que vão criticar os gêneros masculinos, eles pegam as maiores atrocidades feitas por indivíduos e atribuem a um coletivo. Então eu vou pegar conduta de mulheres que eu acho que são exemplos ou que são ricas, eu vou fazer de conta que isso dita o comportamento típico da mulher moderna. E tipo assim, não é, tá ligado? Porque não tem, tipo, é tão assim, é uma coisa tão, assim, não tem nenhuma chance de ser um fator que tentar começar a falar contra, eu penso, nossa, se eu começar a falar todas as razões de por que isso é estúpido, eu vou ficar aqui falando por 40 minutos, só sobre o porquê que é injusto, mas eu consigo imaginar que vocês sabem disso, né? Vocês sabem que comparar todas as mulheres que tu que tá me ouvindo conhece e já viu, e fazer de conta que as experiências dessas mulheres que tu viu são parecidas com as mulheres, as gostosas de Instagram que conseguem cantar, dar em cima de músicos famosos, dar em cima de jogadores de futebol, sabe? Essas modelos de Instagram, sabe? Ou uma atriz da Globo, entendeu? Acho que tu sabe muito bem que o tipo de vida, de vivência, de experiência, de realidade que essas mulheres que tu viveu próximo delas, as mulheres que tu teve contato, até mulheres bonitas mesmo, sabe? Porque a vida não é, tipo assim, não é só beleza também, sabe? Existem muitas questões pra sociedade dar ou não dar bola pra ti, né? Enfim, tu sabe muito bem que não há comparação, tá ligado? Então eles estão querendo pegar exemplos, assim, que não fazem o menor sentido, sabe? Simples assim. Bem, pela quantidade de anotações que eu tenho aqui, já deu pra perceber que eu vou fazer outro programa sobre isso, porque honestamente tem bastante coisa pra eu ainda ficar falando contra, e espero que vocês tenham curtido, espero que tenha servido pra fazer aquilo que todos os meus programas deveriam servir, que é fazer as pessoas refletir a respeito de partes da sociedade, e admito ainda ter a pretensão de fazer as pessoas refletir mais profundamente em mais pontos que de fato tem a ver com um tema que lá no começo desse assunto vocês talvez não tinham pensado que eu ia ir tão longe, né? E daí, bom, deixa eu ver algumas outras coisas que eles falaram, né? Aqui tem uma frase específica, sabe, que um dos caras soltou, que eu tive que escrever palavra por palavra, porque é muito patética. O maluco falou assim, ó, ele falou exatamente assim, a Red não é um movimento, porque não pretende mudar nada. Aí é um negócio que, né, pra quem conhece a minha personalidade baseada em tudo que eu já compartilhei nesses programas, deve ter imaginado quanto que, pros meus ouvidos, essa afirmação soa patética, sabe? Tipo, como assim, cara? Vocês estão criando conteúdo, vocês têm um podcast chamado Redcast, vocês ficam falando essas palavras, esses termos, essas expressões que provavelmente foram criados por algum adolescente gringo punheteiro, tá ligado? Porque essa expressão Red Pill, que tem a ver, assim, com Matrix e Shed e alfa, beta, tá ligado? Todas as expressões assim, blue pill, essa expressão, tudo veio de chã, tá ligado? Tudo veio de chã, de thread no 4chan, esses, sabe, ou comunidade no Reddit também, sabe? É daí que vem essas expressões, esses malucos se prestaram a trazer pro Brasil, criaram todo um movimento em cima disso, e daí vem dizer assim, não é um movimento porque não pretende mudar nada, tá ligado? Cara, isso daí, então quer dizer, literalmente eles afirmando aquilo que eu falei antes, né? Que a moral, eles só querem defender homem e falar mal de mulher, tá ligado? Porque se o cara não tem um projeto, uma intenção, né? Mas na realidade é óbvio que eles têm, né? Só que eles não têm coragem de admitir. Porque é um projeto, cara, não tem nada assim, vocês podem chamar assim de conservador, né? Ou não sei se conservador é a palavra certa, sabe? Eu não sei se temos que chamar de algo pior que conservador, né? Mas é basicamente isso que esses sujeitos querem fazer, só que eles não têm coragem de admitir. Eles falam, não, vou ficar aqui só falando, né? Vou só ficar defendendo um lado, ofendendo o outro, mas eu não quero mudar nada. Então essa frase daí eu tive que anotar, porque eu achei muito escrota, cara. Enfim. Deixa eu ver. Os caras da funila...
Não, isso aqui também não. Ah, tá, bom. Acho que talvez eu possa terminar falando sobre incel, né? Porque isso daí é uma coisa que eu não tinha mencionado, daí eu concluo esse programa falando um pouco sobre essa questão e depois eu tenho uma série de outros assuntos para abordar sobre esse tema que ah, eles falaram muita babogeira ainda, sabe? Muita babogeira ainda. Eu posso dar uma filtrada nas frases que são um pouco mais repetitivas para não ficar indo nos mesmos assuntos, né? Mas basicamente, né? Eles entram na questão do incel defendendo os incels, né? Dizendo que assim, ah não, incel é só virgão, tá ligado? É só virgão, a gente não tem que ridicularizar, a gente não tem que humilhar os caras por serem assim e tudo mais, né? E daí eles não chegaram, tipo, tudo que, mais uma vez, tudo que eles falaram é verdade, no sentido assim, de que eu concordo sim que, em essência, incel, sabe, os celibatário involuntário são gente, literalmente isso, é virgão, gente que queria ter maior apelo pro sexo feminino, digamos assim, e por várias razões não tem. Então, né, eu não acho que o caminho da estigmatização ou da tentar forçar incel com pessoas violentas também, eu não acho que isso é legal. Isso é uma coisa que eles mencionaram e que de fato eu concordo, né? Até figuras que cometeram crimes violentos que nem eram incel, porque para ser incel tu tem que não pode estar transando, né? Então várias dessas pessoas são, por exemplo, assim, pessoas que tinham namorada, ou homens que já estiveram em relacionamentos, tá ligado? Então não tem por que associar incel com pessoas violentas, sendo que homens que transam também são violentos, tá ligado? Isso daí não faz o menor sentido. Então, eu não acho que sirva pra alguma coisa. E, sim, antes de existir a expressão incel, a pessoa que transava pouco já era ridicularizada. E, sim, eu tô falando do ponto de vista mais escroto mesmo da expressão, né? Eu me lembro que quando eu era uma criança, eu era um jovem ou adolescente, já senti uma pressão pra ter uma vida sexual ativa antes mesmo do meu corpo ter maturidade sexual, sabe? Eu perdi a virgindade com 15 anos e hoje em dia até acho que 15 anos é um pouco cedo demais, mas eu me lembro que quando eu tava com essa idade eu não me sentia cedo demais. E não porque eu tava com muito assim, que eu tinha muita experiência, sabe? Ou muito desejo sexual, né? Mas era mais porque eu sentia uma pressão, né? Hoje em dia, retroanalisando, eu consigo batizar o que eu sentia como pressão, entendeu? Eu sentia uma pressão e na minha cabeça, 15 anos de idade, eu estava atrasadíssimo em comparação a outros jovens que eu conhecia, né? Só que hoje em dia, eu sendo um adulto olhando para trás, até acho que, tipo, eu não acho que 15 anos é muito ruim, mas também não acho uma idade assim, sabe, talvez ideal, né? Talvez 16, 17. Também é difícil dizer o ideal, sabe? Não quero vir com esse tipo de moralismo que não tem um fundamento, né? Mas, né, hoje em dia eu não acho que 15 anos, nossa, esse rapaz tá atrasado, né? Porém, todavia, entretanto, contudo, tem diversos rapazes que chegam até a vida adulta sem ter transado e depois eu imagino que quanto mais tempo passa, isso daí começa a se tornar um problema, basicamente, né? E aqui, ó, vindo de um ponto de vista de alguém que eu me considero, mais uma vez, assim, um meio termo, né, sabe? No sentido, assim, de que eu não sou um homem que vive em busca constante, diária, exclusivamente para ter satisfação sexual, mas também não é como se eu fosse uma pessoa que negligencia isso por completo, tá ligado? Agora, se a minha relação com isso é saudável ou não é saudável, se é exemplo ou não é exemplo, eu não sei. O ponto é, eu não sou o tipo de pessoa que transa, por exemplo, assim, todas as semanas, mas eu sou uma pessoa que transa todos os meses, isso falando de mim solteiro, né? E nem necessariamente todos os meses, tem meses que eu não transo porque eu não quis, digamos assim, tá ligado? Que no sentido assim, de que não que eu, pra mim é tão fácil assim, mas basicamente eu sabia que eu não estava me movimentando para estar conseguindo uma noite para transar, sabe? Eu tava só vivendo a minha vida com outras funções, outras responsabilidades e outros entretenimentos, só que eventualmente chega uma hora que eu sinto essa vontade de novo. Então, eu me considero que não é o cara que a minha vida, a principal razão para me acordar é buscar sexo, como muitos homens fazem parecer que isso é natural e biológico, por exemplo, sabe? E também não sou um sujeito que tá a vida inteira adulta sem ter uma relação sexual, ou que agora tá 5, 6, 7 anos sem ir pra cama com alguém, sabe? Mesmo que tenha transado quando eu era mais jovem. Então, assim, eu realmente acho que o caminho não é de ridicularizar essas pessoas, só que o ponto da crítica que cai um pouco em cima das comunidades em céu, porque eu acho que é isso que esses caras fizeram uma vista grossa, é que tem sim coach de misoginia em comunidades de incel, tá ligado? E daí pode nem ser os próprios incel, eu realmente acredito na ideia de que é gente oportunista que simplesmente vai lá e
sabe que a gente que pode comprar aqueles discursos, eu não sei se são pessoas que esperam conseguir uma espécie de lucro mesmo, ou tá só pelo engajamento, ou só pela propagação de ódio mesmo, sabe? Porque pode ser uma pessoa misógina e reconhecer incels como pessoas que têm chance de desenvolver misoginia, ou, né, e isso, aí eu não sei se tem um estudo já que corrobora com isso, mas eu tô fazendo daí uma dedução minha baseada em como é uma experiência de vida de uma pessoa que não tem contato com o gênero feminino. Muitas das pessoas que são incel acabam, na minha opinião, se desensibilizando pro gênero feminino, porque eles não convivem, eles não dialogam, eles não conhecem e eles não ligam, basicamente, sabe? A partir do momento que o cara desistiu da ideia de que ele sequer precisa se relacionar, se socializar com mulheres, ele praticamente ignora e não se importa mais com nada que seria relevante para uma mulher e passa batido por ele. O mesmo vale, tipo, baseado isso em mim mesmo, sabe? O que me alerta muito de temas femininos é ter contato com mulheres. Não só na vida real, mas também consumir conteúdo que são de mulheres falando sobre o que elas pensam, o que elas sentem, sabe? Então, acredito sim que muitos homens que são incel são mais suscetíveis a desenvolver um raciocínio misógino se for estimulado. E o ponto é, existem grupos que estimulam sim, sabe? Existem grupos que criaram toda uma indústria de raciocínios, de pensamentos e de humor, sabe? E muitos desses caras Red Pill também fazem isso. Só que agora nesse programa eles estão fazendo de conta que não, ou talvez eles vão dizer que é algo que eles faziam há 4, 5, 6 anos atrás, mas hoje em dia eles não falam mais esse tipo de coisa, porque isso, aquilo, outro. Mas todo um linguajar escroto de piadas e, enfim, e toda uma cultura, sabe? Uma subcultura que surge nesses grupos desse tipo de que recebe essas tags tanto de incel, quanto MGTOW, quanto Red Pill. Tudo isso foi mencionado e eles quiseram fazer uma espécie de separação, mas incel é especificamente isso, sabe? Pra mim, eu não considero incel uma ofensa, eu acho que incel é uma expressão que descreve alguém que tá sem transar contra a própria vontade, né? Porque a pessoa é tipo assim, é uma pessoa assexual, ou ela é, sabe, se tornou uma pessoa celibatária por uma convicção, por um voto de castidade, sabe? Basicamente, ela só não tá passando por todo o caminho que rola antes de existir uma relação sexual, digamos assim, sabe? Então, eu acho que é uma característica descritiva, eu não vejo como ofensa, mas eu considero... Eu não acho bacana que as pessoas associem com violência, com ofensa, mas eu acho assim que é um fenômeno que deve receber atenção, que deve ser discutido, a gente deve tentar... Acho que tentar eliminar, tipo, quando eu ia dizer eliminar essas pessoas, não eliminar assim, acabar com elas. Eu quero dizer que se é involuntário, quer dizer que a pessoa não queria estar nessa condição. Então a gente tem que arrumar jeitos de permitir que essas pessoas voltem a estar dentro da vida que eles gostariam de estar. Ou ingressem pela primeira vez na vida sexual, né? Porque a maioria dessas situações eu acredito que tem muito a ver com, né? Aí eu não vou fazer um diagnóstico, não vou vir com uma solução aqui, porque acho que não é o ponto, né? Mas basicamente é uma coisa que eu poderia mencionar aqui, né? E um assunto que entra nessa questão, né? Que daí eu vou terminar assim com um problema, digamos assim, né? Ou não, acho que eu preciso encontrar uma coisa mais interessante. Deixa eu ver aqui alguma coisa que me estimula. Pode só você dizer que é uma outra frase estúpida que um dos caras soltou que eu vou ter que comentar, assim, né? Só pra concluir, mais uma razão de ser necessário que homens, né, principalmente homens mais inteligentes do que esses que estavam falando essas estupidez, se organizem para mostrar assim, que a gente realmente se compreende como homem, a gente se aceita como homem, a gente defende toda a questão masculina e blá blá blá. Só que isso não quer dizer que eu vou ser um imbecil, isso não quer dizer que eu vou ser misógino, isso não quer dizer que eu vou ser realmente machista ou sexista, sabe? Eu posso defender os interesses do meu gênero sem ser um escroto. Eu acredito nisso de verdade, sabe? Por exemplo, o sujeito no vitimismo constante desses caras que acham que o mundo conspira contra a masculinidade alfa deles, né? Ele... Teve um cara que veio dizer que, tipo assim, basicamente o argumento dele passou por etapas, mas ele veio dizer que, tipo assim, nunca teve espaço para os homens falar sobre os seus lados, assim, sabe? A sua visão sobre relacionamentos, ou para começar com os programas dela na década de 70, e daí... Desde sempre se tornou assim, as mulheres ficavam falando o que elas queriam, o que elas buscavam num homem. E daí é um negócio que dá pra ver, tipo assim, interessante o ponto de corte que o sujeito acha que explica esse fenômeno, sabe? Ele acha que, tipo, não,
quer dizer que foi por causa do jeito que a Oprah, sabe, criou o programa dela, estruturou a sociedade humana ao redor disso. E o ponto que eu tô querendo sugerir é que não, né? Tipo, pra ver, assim que a gente burra fomenta o raciocínio deles. Eles escolhem uma parte pra funilar, e eles falam assim, a partir daqui é o começo, sabe? Peraí, por que a partir daí é o começo? Tu tem certeza que aí é o começo? Tu acha que isso já não estava dentro de uma estrutura, né? E basicamente foi o que eu falei. Achar que homens não falavam sobre relacionamentos e tudo mais. Antes de surgir os movimentos Red Pill, meu irmão, é que a estrutura da sociedade, os homens falavam sobre absolutamente tudo. E as mulheres sequer podiam falar sobre nada. Então, assim, por que que um homem teria que ficar gastando energia defendendo, justificando o jeito que ele vai ter, que é tipo assim, o que ele esperava de uma mulher, sendo que a mulher era praticamente uma propriedade de vários desses homens, historicamente falando, né? E como eu falei, quando chegou outros momentos históricos, já tinham escritores escrevendo sobre expectativas românticas e tudo mais. Mulheres também escreviam sobre isso, sabe? E tipo assim, mulheres falando sobre o ponto de vista masculino também, sabe? Não é como se as escritoras ditas como feministas, as que são lidas hoje em dia, sabe? Elas falassem assim contra os homens ou não querer, sabe, estar num relacionamento com um homem ou não enxergava que os homens buscavam alguma coisa numa mulher, sabe? Então, assim, é um negócio que, literalmente, cara, olha, não tem nem como determinar, sabe, quando que começou, quando que foi o inventor, o primeiro homem que colocou num papel alguma coisa relacionada, sabe, a relacionamentos, você começou a criar discussões, sabe? Meu irmão, isso daí, antes de ter escrita, já tinha homens determinando o que eles queriam numa mulher, o que eles buscavam numa mulher, como que uma mulher devia se comportar pra atrair ele, tá ligado? E o cara começa a achar que, tipo, ah não, a Red Pill veio pro Brasil em 2012. E aí abriu espaço pros homens falar o que eles queriam no relacionamento. Então, assim, mano, sério, é uma coisa assim que só pro cara conseguir falar isso em voz alta, todo mundo na volta dele tem que concordar, ou tem que ser um host de programa, tipo Rogério Vilela, que a postura dele não é ser combativo com os caras. Porque assim, meu irmão, é simplesmente, cara, é uma coisa que não tem fundamento nenhum, sabe? É uma fala que não tem assim, peraí, tu tá querendo dizer que a sociedade se estruturou ao redor do fato, do jeito que a Oprah, sabe, começou a apresentar os programas? Nada a ver, meu irmão. E na mesma linha, só pra terminar esse programa, né, teve um sujeito que soltou lá no meio do programa que as novelas da Globo são responsáveis por ter separação, sabe? Ele disse, e é um fato, saiu um estudo, sempre essa história, saiu um estudo que mostrou que nas novelas que mais as pessoas, nas cidades que as pessoas mais assistiam novelas é onde tinha maiores separações. Maior caso de separação entre pessoas, tá ligado? E daí assim, em primeiro lugar, mais uma vez, é um tipo de coisa assim, estúpida, tá ligado? Tipo, meu irmão, sabe a quantidade de fatores que podiam estar acontecendo simultaneamente nessa mesma época pra te tentar isolar esse argumento, literalmente, cara, pra te tentar isolar isso, é porque tu quer contar uma narrativa escrota, tosca, tá ligado? Não tem o que falar. Pro cara falar, não, eu consigo defender a ideia de que a Globo tá deturpando os relacionamentos das pessoas, por causa que as mulheres viam aquelas novelas das personagens fortes, elas queriam um homem idealizado. Meu irmão, sério que tu acha que foi isso que manipulou agressivamente a mente das pessoas? Tu não acha que pode ter acontecido, sim, diversas questões culturais durante esse mesmo período, e daí tu escolher isolar esse fator e dizer, não, foi isso aqui. Foi isso aqui que fez as mulheres separar. As novelas da Globo. Tá vendo? Ó? Nessa cidade, mais pessoas assistiam novela, mais pessoas se separaram. Então, é prova de que as pessoas se separavam graças à novela da Globo. Aí tu vê assim, não, meu irmão, esses caras, eles parece que estão fazendo stand-up, mas infelizmente estão falando real, né? Então, para concluir esse programa, sabe, eu vou deixar a mensagem que sim, o próximo programa vai ser sobre isso. Eu espero que vocês que tenham me visto até o final tenham curtido, achado interessante, tenham refletido. Espero que não tenha concordado, tipo, com as coisas mais estúpidas que esse sujeito falaram. Agora, quando eles estão observando fatos, isso daí é óbvio que a gente tem que concordar, né? Até eu concordo quando o que o cara tá falando não é uma opinião.
mas várias vezes é opinião, tá ligado? Várias vezes eles mascaram, tipo, eles misturam fatos com opiniões e não separam quando uma coisa tá na outra, né? Mas são os argumentos todos, assim, bem burro, bem estúpido, e em última essência, sabe, além de eu ter, podendo exercitar esse lado que é poder deixar bem claro que eu realmente acho que tem, tipo, tem argumentos, cara, que só se sustenta se tu é um imbecil, tá ligado? Não tem muita coisa pra falar ali. Senão tem que se rebaixar muito no nível pra fazer de conta que aquilo faz sentido, sabe? Tem que se rebaixar muito no nível pra fazer de conta que aquilo lá não é pura estupidez, sabe? Mas o mais importante pra mim é realmente tentar encontrar homens, rapazes e até mesmo mulheres que estão preocupadas com a criação de uma identidade masculina que, ao mesmo tempo que ela não é tóxica, ao mesmo tempo que ela não é red pill, ela de fato, sabe, é propositiva para solucionar as questões masculinas que existem, tá ligado? Que existem, tem uma série de experiências que estão atreladas ao gênero masculino, uma série de desafios, uma série de problemas, de questões socioculturais que a gente pode melhor trabalhar e melhor desenvolver. Eu tenho certeza disso, sabe? Ao contrário de muita gente que tentou me vender que a minha vida era fácil por eu ter sido um homem, sabe? A realidade é muito fácil de tu entender que não é bem assim, tá ligado? Infelizmente, esse discurso de buscar separação entre os gêneros, sabe? E falar se homens lutarem pela qualidade de vida masculina é necessariamente lutar por piorar a qualidade de vida feminina. E as mulheres buscarem melhorar essa qualidade de vida necessariamente implica em piorar a qualidade de vida masculina, sabe? Eu acho que as pessoas que caíram nesse discurso foram manipuladas, tá ligado? Foram manipuladas porque, no final das contas, não é sobre qual gênero está sendo beneficiado. É como que o mundo funciona melhor, sabe? E, essencialmente, essa igualdade de gênero proposta, pretensa, que nunca vai ser literal, mas pelo menos vai ser... ela vai sendo moldada, sabe, a uma experiência mais justa. Essa justiça realmente vai beneficiar a nossa vida, sabe? A gente se enxergar como equivalentes, como iguais, respeitando em nossas diferenças, mas enxergando a gente como iguais, como nunca vimos até o dia de hoje, sabe? É só discurso falado da boca para fora, mas eu realmente acho que vale a pena perseguir isso, e eu não acho que é ficar recriminando, tipo, homens fazerem de conta que o problema da vida deles acontece por causa das mulheres, ou mulheres acharem que tudo de ruim que acontece na vida delas é por causa de homens. Eu não vejo como é que esse tipo de raciocínio vai provocar esse avanço que eu tô sugerindo que muitos de nós devem buscar, né? Porque eu sei que eu busco e imagino que alguns de vocês também querem. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido e logo mais, não sei quando, eu tô de volta trazendo outro programa sem contexto.